Boa noite, pessoal. Estamos aqui começando mais uma aula do Alicerce na TV. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, você aí que está entrando. Para quem não nos conhece, muito prazer. Meu nome é Lara e eu sou professora de leitura do Alicerce. Boa noite, pessoal. Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática de vocês. Hoje nossa aula é de leitura e a nossa turminha é do G3. Então, venha acompanhar com a gente a aula. Com o conteúdo na aula de hoje, nós vamos estudar a acentuação das palavras oxítonas, ok? Então, você que está aqui, você que está em casa, pega o material necessário para fazer todas as anotações, que é lápis, caderno e borracha, beleza, pessoal? Vai lá que dá tempo. E aí, gente, vamos começar nossa aulinha, como sempre, com nossa atividade de Mindfulness. Então, relaxem, sentem-se de forma confortável, com postura na carteira, encostem as costas de vocês no encosto, beleza? E aí, a gente vai observar esse vídeo com essa pintura. Observem os instrumentos que o artista utiliza, observem a textura que é feita na tela, observem as diversas cores que são utilizadas, beleza? E deixem com que essa pintura entre dentro de você, deixe com que seu corpo relaxe conforme você vai vendo essa pintura, beleza? Conecte-se a ela. Vejam, pessoal, a sinuosidade que faz o barbante quando encosta na tela.
Beleza. Agora eu quero que vocês visualizaram, né, a imagem, fechem os olhos. Vamos respirar profundamente. E quando expirar, eu quero que vocês puxem os pensamentos de vocês e tirem da cabeça de vocês. Assim como esse artista fez com o barbante, teceu lindas rosas. Então, respirem profundamente e expirem. Deixem os pensamentos irem. Respirem mais uma vez. E expirem, relaxando o corpo e a mente de vocês. Inspirem, enchendo todo o pulmão de vocês, os pulmões. E expirem, relaxando o corpo e a mente. Uma última vez, respirem profundamente. E expirem, removendo toda a tensão do seu corpo. Devagarzinho abra os olhos. Arthur fez assim. E sinta-se conectado à nossa aula. Vamos lá, pessoal. Vocês se lembram do último conteúdo dessa matéria, pessoal? Nós aprendemos as regras de acentuação dos monossílabos tônicos, não foi? Vimos a diferença de monossílabo tônico para monossílabo átono. E vimos as regras. Quando é que a gente acentua os monossílabos tônicos? Porque os monossílabos átonos não são acentuados. Nós vimos isso também. E hoje, pessoal, nós vamos aprender as regras de acentuação das oxítonas. Vamos entrar nas oxítonas. Vamos lá? Gente, esse slide vocês viram na aula passada, mas é bom a gente retomar, que é para poder a gente estar sempre com ele em mente, beleza? Então, Letícia, você pode ler para a gente esse parágrafo? Posso sim. Deixa eu só virar aqui o seu lápis, não dá para eu ler. Pronto. Acentuação. O estudo da acentuação das palavras envolve o estudo da ortopeia e da prosódia. É isso? Ortoépia. Ortoépia e prosódia. Prosódia, são dizer. Prosódia. Ah, boa. certo. Para sabermos como acentuar as palavras, é fundamental conseguir identificar a sua sílaba tônica. Como já explicamos nas aulas passadas, não custa relembrar. Boa. O que é sílaba tônica? Lê aí pra gente, Leti. Ok. Sílaba tônica é a sílaba da palavra que é pronunciada com maior intensidade ou com mais força. Ela é marcada pelo acento tônico que utilizamos na fala. Muito bem. E aí, nós vamos ter esse acento tônico que não é igual ao acento gráfico, né? Lê pra gente, Leti, o que é o acento tônico? O acento tônico ocorre na fala e nem sempre vem acompanhado do acento gráfico. Exemplo, camisa e peteca. Boa. Em camisa, a gente tem o acento tônico na sílaba mi, né? Camisa. E nem tem acento, ó, gráfico, né? Tem um acento tônico que é marcado pela fala, mas não tem um acento gráfico, um acento agudo ou circunflexo ali. Mesmo assim, existe o acento tônico, porque toda palavra tem sílaba tônica, né? Peteca, peteca. No T, ali, a gente tem o acento tônico. Já o acento gráfico, vai, Leti. Ai, tô amando ler tanto hoje. Tá, o acento gráfico ocorre na escrita e na maioria das vezes indica a sílaba tônica da palavra.
Boa. Aí o acento gráfico vocês conhecem, né? Quando aparece o acento agudo, o acento circunflexo. Quase toda vida que tem um acento agudo ou um acento circunflexo, pessoal, aquela é a sílaba tônica. Quase todas as vezes, beleza? Aí, Lete, você leu no começo do parágrafo essas palavrinhas ortoépia e a prosódia. E o Guima traz para a gente o que são essas partes aí, né? Esses estudos. Lê para a gente aí o que o Guima vai dizer. Certo. Ortoépia é o estudo da pronúncia correta das palavras. Já a prosódia é o estudo da sílaba e da acentuação correta das palavras. Então são duas partes aí da gramática, né, gente? A ortoépia estuda a pronúncia correta, como é que a gente fala corretamente tal palavra, e a prosódia estuda a sílaba e a acentuação correta das palavras. Portanto, esse assunto de acentuação que a gente está estudando depende bastante tanto da ortoépia quanto da prosódia. Vamos lá. Esse slide a gente já viu. Obrigada, Leti. E aí, gente, as oxítonas. A tal das oxítonas, né? Henrique Queiroz. Henrique Queiroz tá. Sim. Boa. Lê aí pra gente esse relembrando. O que são as oxítonas? Aliás, alguém lembra antes de ler? Alguém lembra aí, gente? O que são as oxítonas? Alguém pode dizer? A oxítona é quando a sílaba tônica fica no último, na última sílaba. Na última sílaba. Boa, arrasou. É exatamente isso. E é isso que o Henrique Queiroz vai ler pra gente. Lê aí, Henrique Queiroz. Relembrando, as oxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a da última palavra. Como você percebeu na aula passada, as regras de acentuação levam em conta a tonicidade da palavra e suas terminações. Veja alguns exemplos de oxítonas. Boa, arrasou. Então, gente, é exatamente isso que o Caio falou, que o Sávio pontuou também, e que o Henrique Queiroz leu para a gente. A oxítona, ela tem a sílaba tônica como a última da palavra. Sempre que a sílaba tônica for a última da palavra, aquela palavra é uma oxítona. Vamos ver aqui nos exemplos. Pastel. Qual que é a sílaba tônica de pastel? Tel. Boa, Sávio. Se tiver na dúvida, entra lá dentro da caverna e grita pastel. Pastel! O eco vai te devolver. Tel! Quem dera se eu tivesse caverna assim. Aí eu ia lá perto da caverna. Se fosse sílaba tônica, eu ia lá dentro e falava Pastel! É porque na própria entonação, gente, quando a gente fala, a gente já diz qual é a sílaba tônica. Amendoim. Amendoim. Última sílaba tônica. Parabéns. Bens. A última sílaba tônica. Paraná. Última sílaba tônica. Cipó. Lembra, pessoal? Não interessa se tem uma sílaba. Aliás, tem uma interessa, que aí seria um monossílabo, né? Mas não interessa se essa palavra tem 2 sílabas, 3 sílabas, 4, 10 sílabas. Não importa. Foi a última sílaba. A sílaba tônica, ela é oxítona. Herói. Beleza? E aí o Guima traz pra gente, ó. Atenção, pessoal. Os monossílabos não se confundem com as oxítonas. As oxítonas possuem pelo menos 2 sílabas. Pelo menos 2 sílabas, ó. Pastel, 2 sílabas. Herói, 2 sílabas. Cipó, 2 sílabas. Boa. Então, ó, todas... Pastel. Sim, arrasou. Então, todas essas palavras aí do quadro, pessoal, são oxítonas. Por quê? Possuem 2 ou mais sílabas e a sua sílaba tônica é a última. Show! Passando esse momento, vamos à parte mais importante dessa aula, pessoal, que é a regra de acentuação das oxítonas. Essa é a parte mais importante. Ana Sofia, quero que você leia aí a primeira regra para a gente. Acentuam-se todas as oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens. Boa. Pausa.
Arrasou. Olha, gente, como a primeira regra de acentuação das oxítonas é muito parecida com a primeira regra de acentuação dos monossílabos tônicos. Vocês lembram? Na aula passada de leitura, a gente viu que acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E e O. Não foi? As oxítonas seguem a mesma regra, só que aí a gente vai acrescentar o em e o ens, né? Que aqui, se vocês forem notar, esse ens é o plural do em, beleza? Então, essa primeira regra, pessoal, é muito parecida com a dos monossílabos tônicos. Vou colocar essas duas tabelas para vocês no WhatsApp, para vocês compararem a regra de acentuação dos monossílabos tônicos com o das oxítonas, que é muito parecida. Essa primeira regra, a diferença é que nas oxítonas você acrescenta em e ens. Vamos ver aqui na tabelinha, ó. Oxítonas terminadas em A, E e O. Lembrando, seguidos ou não de S, sempre, viu? Pode vir com S ou não. Olha só. Ceará, Paraná, Sofá, Pará, Gambá. Vocês percebem? Tem duas ou mais sílabas e são oxítonas e terminam em A. Poderia ter um S, gambás. Todas as palavras aqui, né? Tirando Ceará e Paraná, poderiam ir ao plural e Pará. Então, só gambá e sofá, poderia ir ao plural e manter o acento agudo, né? Paraná. E nem jacaré, né, professora? Jacaré. Boa, Nicolas. Jacaré vem aqui, ó. Jacaré, porque termina, é uma oxítona terminada em E. Chulé, café, português. Olha aqui. Português, chaminé. Pode ser um acento agudo ou um acento circunflexo, tanto faz, tá? Terminadas em O também. Pivô, cipó, avó, avô. Avó e avô não são monossílabos, hein? São dissílabos. Avó, tem duas sílabas, então são oxítonas. Avô, lembrem-se, são duas vogais, ó. Tem o A, que é uma vogal, e o O, que também é vogal. Então, jamais poderia ser um monossílabo. Vocês sabem, cada vogal tem a sua sílaba. Não podemos ter duas vogais na mesma sílaba. Então, aqui, gente, é a mesma regra do monossílabo tônico. A mesmíssima. Só que é uma oxítona, terminada em A, E e O. E qual que é a novidade que a oxítona traz e que o monossílabo não traz? Tá aqui, ó. A gente também acentua as oxítonas terminadas em ou ens. Parabéns, armazém, amém, ninguém, porém, mantém. Beleza? Ordem. Mantém aqui no plural, né? Se fosse no singular, teria acento também, só que seria o acento agudo. Beleza, gente? Então, ó, essa é a novidade. Anotem. Oxítonas terminadas em ou ens. E aí, gente, ó, a gente tem essas duas regrinhas, né? Que, na verdade, é uma regrinha, é a primeira regra. Sofia, lê pra gente a segunda regra de acentuação. Acentuam-se todas as oxítonas terminadas nos ditongos abertos. Eu, ei, peraí. Eu, el e eu. Ou, Oi. oi. Seguidos ou não de S. Boa. Galera, mesma regra do monossílabo tônico. Igual, mesmíssima. Vocês lembram? No monossílabo tônico, a gente também acentuamos, na realidade, os ditongos abertos. Aqui também. Toda oxítona terminada em ditongo aberto, el, ei e oi, seguidos ou não de S, a gente acentua. Então, quando a gente estava vendo monossílabo tônico, a gente via véus, via réis da moeda, né?
Aí o Nicolas falava, professora, pastéis. Aí eu falava, Nicolas, pastéis não é monossílabo tônico, é oxítona. Tá aqui onde é que cabem os pastéis, Nicolas? Cabem aqui, ó, na regra das oxítonas. E é exatamente a mesma regra do monossílabo tônico, pessoal. Então, ó, oxítonas terminadas em ditongo aberto, el, ei e oi, seguidas ou não de S, são acentuadas. Terminadas em el, a gente tem chapéu, troféu. Terminados em ei, seguidos ou não de S, a gente tem tonéis, anéis, papéis, fiéis, pastéis e vários outros. Terminados em oi, pessoal, a gente tem herói, anzóis, constrói, beleza? Mesma regra dos monossílabos tônicos. Horário. Hã? Horário. Horário não é oxítona. Horário não é oxítona. Essa é a regra de acentuação das oxítonas, pessoal. Então, ó, resumindo. Acentuam-se todas as oxítonas terminadas em a, e, o, em e ens. Primeira regra. Segunda regra. Acentuam-se todas as oxítonas terminadas em ditongos abertos. Não esqueçam que são ditongos abertos. El, ei e oi. Se for ditongo fechado, cancela. Ditongo fechado não é acentuado. Só ditongo aberto. Beleza, pessoal? É igual a acentuação dos monossílabos tônicos. A única diferença é que nas oxítonas a gente também acentua aquelas que forem terminadas em ou ens. Beleza? Joana, lê pra gente esse parágrafo. As regras de acentuação das oxítonas são bem parecidas com as regras de acentuação dos monossílabos tônicos. Sim, vimos isso. Boa, arrasou. Pode ler aqui. Acentuação das oxítonas. Olha só algumas palavras abaixo que frequentemente são confundidas quanto tonicidade, mas que são oxítonas. Boa. Vamos lá, então. A gente já viu essa palavra na aula passada, né? Mas vocês lembram que não é ruim, pessoal. É ruim. A sílaba tônica é in. É uma oxítona. Ela é acentuada? Não, não é acentuada, né? Outra. Como é que eu falo essa palavra aí? Joana, como é que eu falo essa palavra? Eita, galera, eu sempre falei errado, então. Olha o bizu, ela é oxítona. Eu acho que é de mineiro a gente falar ruim e errado. Como é, Caio? Eu acho que é de mineiro falar ruim e errado. Não, que é isso? Alguém sabe como é que fala essa palavra? Tem gente que fala mister, tem gente que fala mister. Eu acho que é mister. Será? Ela é Mister. oxítona, gente. Ela é oxítona. Eu acho Se que é ela é mister. oxítona, a sílaba tônica dela é o ter. Então, é mister. Senhor. Mister. Uhum. Então estava errado. A dublagem da Netflix estava errada, então? Mister. Não é mister não, professor? A Netflix errou, Não. então? Não. Olha, Mister, no sentido de necessário, né? E aqui, hein? Prêmio Nobel ou prêmio Nobel? Nobel, uai. Já que uma palavra não é... Já que a palavra não é brasileira. Como é, Joana? Bel. Nobel. Nobel, oxítona, pessoal. Peraí, essa palavra é do português? Nobel, prêmio Nobel. Fulano de Eu pensava tal, que era Madre brasileiro. Teresa de Calcutá ganhou o prêmio Nobel da Paz. Todas essas palavras. Todas essas palavras que eu vou trazer aqui para vocês, elas são oxítonas, tá? Olha só, para qualquer profissional da saúde que vocês perguntarem, médicos, enfermeiros, para qualquer pessoal da área da saúde,
farmacêuticos, a maioria vai falar catéter. Catéter, que é um negocinho que geralmente pessoas que têm câncer colocam, né? O catéter, mas não é catéter, é cateter. Bom, Ah, tá. cateter. Vocês já ouviram essa palavra? Não, só vi quando fez a Nunca ouvi última falar. aula. Cateter. Fala, Arthur. Eu posso ir no banheiro? Não, espera o intervalo. Tá já indo para o intervalo. Cateter, pessoal. E aqui eu trago uma novidade para vocês. Não sei se eu já falei na aula passada. Pessoal, réptil não é oxítona, né? Réptil é uma paroxítona. Só que nós podemos pronunciá-la de duas formas. A língua portuguesa aceita que a gente fale réptil como uma paroxítona ou reptil. Reptil não está errado, gente. Está enquadrado, é correto, dentro da língua portuguesa. É uma palavra que tem dupla pronúncia, certo? Dupla tonicidade. Lógico que quando você for falar reptil, você não vai colocar o acento na paroxítona, que aí você vai estar transformando a palavra numa oxítona. E olha só, a palavra réptil tanto pode ser pronunciada como oxítona ou como paroxítona. O plural de réptil, quando eu falo ela como se fosse uma paroxítona, é répteis, com acento. Já o plural de reptil, quando é uma oxítona, é reptis. Beleza? Vocês sabiam disso? Não? Credo. Galera, então, vou perguntar aqui para vocês, há alguma dúvida sobre a acentuação das oxítonas? Não. No? Não. Show! Você de casa, se ficou com alguma dúvida, mande essa dúvida para a gente, que a gente responde, tá, pessoal? Como aqui ninguém ficou com dúvida, vamos para o nosso intervalo. Bora lá, pessoal? Vocês estão preparados? Diz aí para mim, que a gente está voltando para o bloco 2. E vamos lá, gente. Então, pessoal, peço que vocês peguem aí uma folha do caderno de vocês. Destaquem uma folha do caderno de vocês. Façam esse desenho exatamente como está aí, gente, nessa folha de ditado, beleza? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 vezes 6, Professora, eu não 18. consigo ver nada. Não consegue ver, Nicolas? Vocês estão vendo a apresentação da tela, pessoal? Sim, não, talvez. Vou compartilhar novamente, Nicolas. Você está vendo agora? Sim, agora eu estou vendo, professor. Show! Pronto, gente. Então, destaquem aí uma folha do caderno de vocês. Façam esse desenho com... Nem precisa, basta fazer 3 listas assim, 2 listas assim e 6 listas assim, certo? Porque eu vou falar para vocês 18 palavras. Então, só tem uma folha que caiba todas essas palavras, beleza? Olha o que a Ali está dizendo. Pessoal, preparem aí a folha de ditado de vocês. A líder vai ditar palavras monossílabas e oxítonas. Atentem-se à acentuação das palavras. Então, gente, ó, eu não vou pedir para que vocês, enfim, não pesquisem ou não colhem na hora que eu estiver fazendo esse ditado, porque o objetivo não é esse, né? O objetivo é que você se autoavalie. Não vou perguntar quantos você acertou, quantos você errou, então nem se sinta pressionado com relação a isso. Porém, é interessante, é importante que você não pesquise e tente tirar da sua cabeça as regras de acentuação, tá?
para que faça da forma correta essas palavras, para que você se autoavalie. Será que eu estou conseguindo internalizar essas regras? Será que eu estou sabendo entender essas palavras? Beleza? Então, guarde esse ditado, você não vai precisar dizer quantos você acertou, quantos você errou, mas vai ser um pisca-alerta para você entender se você está indo bem ou se você precisa estudar mais. Ok? Ok, ok, ok? Ok. Palavras apostas? Ok. Ok. Muito bem. Vocês estão aí com as palavras preparadas? Ou Sim. com o caderno, o lápis, a borracha? É importante a borracha, hein, pessoal? Porque, enfim, eu vou dar tempo para vocês. Então, não se sintam pressionados. Caso vocês errem, apaga, pensa direitinho da regra de acentuação, e aí escreve de novo, não tem problema. Vocês estão vendo a tela, pessoal? Sim? Eu estou. Beleza. Primeira palavra, então, para vocês escreverem no ditado de vocês. Professor Juan, se quiser participar. Pode participar também. Pois não, Arthur? Pronto. Pode ir. Próxima palavra. Penúltima palavra, pessoal. Caracóis. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar. Licença, cantora, eu preciso de ajuda. Professora, minha internet aqui em casa tá horrível, tá chovendo e ventando muito. Eu juro pra você que eu ouvi você falando répteis, depois disso sua voz saiu toda tremida, ficou... Ai, eu saí, Jesus. durei um tempinho pra poder entrar de novo, e agora você já tá em Caracóis. Tá. Então, qual foi a última que você ouviu? Répteis. Presta atenção, eu não falei réptil, eu falei reptil. Reptil. Reptil? Eu vou falar répteis. Reptil. Tá, Depois de reptil, Let foi Nobel. Escreve aí. Nobel. Nobel. Escrevi. Depois de Nobel, ruim. Tem coisas que são boas, tem coisas que são ruins. No caso, ruim, singular. Escrevi. Depois de ruim, anzóis. Anzóis. Professora, forma uma palavra, né? Oi, Arthur. Isso tudo que a gente está escrevendo forma uma frase, uma palavra. Uma frase com uma palavra? Que viagem, Arthur. Nada, professora. Já escrevi anzóis. Show. Depois de anzóis, armazém. Bom que vocês conferem aí, gente, se não esqueceram não a palavra. Depois de armazém, mister. 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 É uma oxítona. Acostumem-se a ouvir, pessoal, as oxítonas. Nobel. Professora, você está ajudando ela. Mister é no inglês. Mister. Mister é no português. Isso, no sentido de necessário, né? É necessário, é mister. Depois de Não sabia que mister... mister significava isso. Eu juro. Pois é. Mistério de mistério. Senhor Mistério. Depois de mister, Let, foi fiéis. Certo. Escrevi.
Depois de fiéis, caracóis. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos. Pronto, professora. Muito obrigada. Boa. Agora a última palavra, pessoal. Última palavra, hein? Atenção, última palavra. Palavra é mas. Atenção ao significado. Mas é uma conjunção adversativa. É sinônimo de porém, de contudo, entretanto, todavia. Todavia. Mas. Mas eu falo, exemplo. nossa, mas é mais fácil, professora. Ô, professora, um exemplo. Existem duas, hein? Professora. Ó, a gente tem mas, como plural de má, uma pessoa má, duas Eu pessoas sei, eu sei. más. Não Eu é sei qual que esse, tá falando do porém. não é esse. Eu estou falando da conjunção adversativa. Ô, professora, Aham, eu falo essa Oi. conjunção o dia todo dia. professora, olha o exemplo. Mas por que eu deixei o bolo? Não. Calma aí, já volto. De castigo, mas por quê? Mas por quê? Muito bom. Muito bom. Vamos lá, gente. Vou parar aqui. Opa. Compartilhar novamente a tela. Todo mundo escreveu? Todo mundo escreveu. Boa. Eu acho. Gente, como eu disse para vocês, o objetivo aqui não é saber quantos vocês acertaram ou não, tá? Mas é uma autoavaliação de vocês. Então, vamos olhar aqui para os resultados, beleza? Vamos aos resultados. As respostas. Chá, pessoal. Monossílabo tônico terminado em A é acentuado. Chá. Acertei. Boa. Vocês vão fazendo aí um xizinho, se vocês errarem, ou um corretinho, se vocês acertaram. Aí vocês vão mapeando o que é que vocês estão acertando mais ou menos. Chapéu, Eu sei. pessoal. Tem. Por quê? Porque é uma oxítona terminada em ditongo aberto. Professora, eu não tô vendo nada. Vocês estão vendo, pessoal? Aham. Vou compartilhar novamente aqui. Professora, e chapéu é uma proporsítona, né? É uma oxítona. É. Todas as palavras que eu disse aqui para vocês, ou são monossílabos, ou são oxítonas. Parabéns, pessoal. Oxítona terminada em ENS. É acentuada. Que Próximo. isso? Tá muito Cipó. Oxítona terminada em O. É acentuada. Céu. Monossílabo tônico terminado em ditongo aberto. Ó, parece o chapéu, né? Vocês veem aqui que estão na mesma linha. O céu e o chapéu. Porque as regras das oxítonas e dos monossílabos são muito parecidos, ó. Monossílabo tônico terminado em ditongo aberto, el. Mesma coisa. Oxítona terminada em ditongo aberto, el. Quero saber se eu acertei o anzol. Vamos lá. Amendoim, pessoal, é uma oxítona, mas não tem nenhuma regra para acentuação de amendoim. Não existe, né? Sei lá, oxítona terminada em in, não existe. Então, não é acentuado. Xerém, pessoal, oxítona terminada em EM. Eu tinha certeza que eu ia errar esse trem, porque eu não conheço essa palavra. E é com X, hein? Eu coloquei com CH. Eu coloquei com CH. É com X. Para vocês se sentirem É melhores. impossível de alguém errar. Para vocês se sentirem melhores, o professor também escreveu com CH, gente. É nóis, professor. É com X, Eu pessoal. escrevi com SH e também com CH. SH e CH, minha Nossa Senhora, era com X. Alguém escreveu com X? Duas Alguém escreveu opções. certo a palavra xerém? Vamos lá. Eu fiz duas opções. Quem disse eu? Eu, Camila. Boa, Camilete. Se garantiu. Escrevi a palavra xerém com X. Primeiro eu fiquei xerém. Xerém, o que é isso? Aí eu falei, vou escrever com X.
X e acento no E, porque é um oxítono terminado em AM. Avô, acho que todo mundo acertou, né, gente? Avô, acento circunflexo, porque Possível, é né? fechado. Avô, não é avó. Se fosse avó, era acento agudo. Véus, monossílabo terminado em ditongo aberto. Mesma regra do céu. Ah, não, pera, eu errei o acento. Não errei. Coloquei o acento no U. Próximo. Passei 3. Vamos lá. Reptil. Lembra que a gente viu que réptil ou reptil estão corretos de acordo com a língua portuguesa? Reptil é mais culto, né? A gente pouco escuta, mas é uma possibilidade. Podemos chamar reptil. E aí, sem acento. Mas aí, ó, quando vem sem acento, a pronúncia tem que ser da tonicidade na oxítona. Então, se você lê sem acento, ou se a palavra está escrita sem acento, você não pode falar réptil. Se ela está sem acento, você tem que falar reptil, ok? E se ela tiver com acento, aí você tem que falar réptil, beleza? Como eu ditei para vocês reptil, então vocês tinham que escrever sem acento. Fala, Arthur. Eu errei o réptil. Eu coloquei o I no P. Pois é, atentem-se. Nobel, né, pessoal? Aqui é mais para treinar vocês o ouvido. Nobel, ruim, acho que não tem novidade na escrita dessas palavras. Anzóis, pessoal. Oxítona terminada em ditongo aberto. Anzóis, acentua-se. Oxítonas terminadas em ditongo. Errei. Eu acho que eu tô ficando bom nesse trem. Armazém. É a mesma regra do xerém, é a mesma regra do parabéns. Se eu colocasse armazéns no plural, cairia na do parabéns. Oxítonas terminadas em EM ou ENS, a gente acentua. Mister, pessoal, mister, também para treinar o ouvido de vocês, não tem acento. Fiéis. Oxítona terminada em ditongo aberto, acentua. Caracóis, mesma regra dos anzóis. Oxítona terminada em ditongo aberto, oi. Com ou sem S, né? E o mas, a nossa conjunção adversativa. A nossa conjunção adversativa não é acentuado, diferente do plural de mar. E por quê? Alguém lembra por que o mas, conjunção adversativa, não é acentuado? Não é acentuado, pessoal, porque é um monossílabo átono. Mas, que é o plural de mar, é um monossílabo tônico. Por isso que ele é acentuado, porque é um monossílabo tônico que termina em A, seguido ou não de S. Tanto má, ela é má, quanto elas são más, é acentuado, porque são monossílabos tônicos, terminados em A, seguido ou não de S. Já o mas, condição adversativa, que é o sinônimo de porém, sinônimo de contudo, todavia, entretanto, no entanto, não é acentuado, porque não tem autonomia fonética. É um monossílabo átono. É um monossílabo átono. E a gente não acentua monossílabos átonos. Beleza? Alguma dúvida com relação a essas palavrinhas que a gente fez no nosso ditado? Não. E eu tô feliz, porque eu acertei quase tudo. Eu só errei 2. Eu acertei 16. Eu só errei quando era o véis, que eu errei um acento. Eu coloquei no... Quer dizer, pera. Eu também errei véus. Eu errei o véus, que eu coloquei o acento no U, e não é. E eu errei o xerém. Xerém. Beleza, pessoal. Professora, eu errei, acho que é véus e nos anzóis. Show. Errou poucos. Boa, gente. Então, isso serve aí para vocês se autoconhecerem, né? Autoconhecerem o que vocês sabem sobre o que a gente aprendeu nesses últimos dias,
treinem. Escrita é treino, tá, gente? É assim que a gente vai se aprimorando, vai conhecendo cada vez mais, vai escrevendo melhor. Então, escrevam, que aos poucos vocês vão melhorando. No nosso momento retrospectivo, vamos lá. Hoje nós aprendemos as 2 regras de acentuação das oxítonas. E a menininha disse que, pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês hoje. E realmente foi. Então, vamos aqui nos lembrar essas regras de acentuação das oxítonas para fixar na mente da gente. Olha, ó. Galerinha, me ajudem a completar a nossa tabelinha de acentuação das oxítonas, por favor. Vamos ajudá-la. Vamos lá, pessoal. Olha aqui, a primeira regra, ela já está posta, então é mais simples. Oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, são acentuadas. Quem pode dar exemplos aí de oxítonas terminadas em A, E e O, para a gente completar a tabela? Alguém com alguma dica? Alguma palavra? Eu não sei uma, não, calma. Do Ai, S. S. Quê? Tá, oxítona aberta lá, que a gente falou do S. Não, quero oxítonas terminadas em A, E ou O. Réptil. Réptil não. Réptil nem é oxítona. Ah, Réptil é oxítona, mas não termina em A, E ou O. Ó, vou dar os primeiros cipó. aqui, pessoal. Cipó, boa, Nicolas, arrasou. Cipó, vem pra cá. Cadê? Pá, Oxi. pá, Hã? pá. Pá, não é um oxítona. Chá. É um monossílabo tônico. Chá. Quê? Chá. Chá também é um monossílabo tônico. Lembra, gente, que as oxítonas têm pelo menos 2 sílabas. Elas são pelo menos de sílabas. Anzol. Pé. Anzol não. Fé também é monossílabo. Eu disse pé, professora. Pé Café. também é monossílabo. Como, Lete? Café. Café. Perfeito. Café. Avô. Quê? Avô. Açúcar. Avô. Avô. Muito bem. Avó, né? Avó também dá certo. São 2 sílabas. Que mais? O Nicolas tinha dito uma palavra muito boa. É Como está a Pelé. nossa Professora, Pelé, daí. Pelé, claro que dá. Pelé, café, jacaré, Pelé, que Messi. mais? Hã? Messi. Não, Messi é com I, termina com Eu I, botei gente. Pelé porque termina com Ronaldo. E ela é um Termina com E. oxítono. Pelé, que mais? Chulé. Chulé, muito bem. Opa, escrevi chulá. Arroz. Arroz não termina com A, com E ou com O. Xará. Xará, muito bem, olha aqui. Xará. Mas. Hã? Mas. Mas é monossílabo. O que mais, pessoal? Olha aqui, ó. Chapéu. Chaminé. Não, vamos aqui primeiro. Xará é com CH ou é com X? Agora eu fiquei na dúvida. Deixa eu olhar aqui. CH. Pessoa que tem o mesmo nome da outra, xará. Agora eu fiquei na dúvida. É com X. A pessoa... Não.
Marcelo? É com X. A palavra com CH está errada. Com Então, X. trocar. Xará, sofá, pessoal. Para... como a gente tinha escrito, né? Paraná. Mexerica? Paraná. Nicolas, sério. Ceará, né? O que mais? Professora, ali tem Cuiabá. o acarajé, né? Acarajé. Muito bem. Boa. Boa, pessoal. Hã? Sergipe, do nada? Sergipe não é oxítona. Sergipe é paroxítona. Olha aqui, gente. Na segunda regra, a gente tem chapéu, troféu, tonéis, anéis, papéis, fiéis, pastéis, herói, anzóis, constrói. Que regra é essa, hein? De acentuação. Que regra é essa de acentuação? Quem sabe dizer? Primeira coisa, qual é a tonicidade? Primeira coisa que a gente diz é qual é a tonicidade. Então, são oxítonas. É a primeira coisa que a gente fala. Lembra na aula passada que a gente foi completar a tabelinha? Primeira coisa que a gente colocava era monossílabos tônicos terminados. Aqui é a mesma coisa. Primeira coisa que a gente fala, oxítonas, fala se é oxítona, se é paroxítona, se é proparoxítona. Nesse nosso caso, oxítonas terminadas. Em que, pessoal? No que essas oxítonas terminam aqui? Alô? Oi! Oi! Essas oxítonas aqui terminam em que, pessoal? El. El, ei, ou oi. E o que é Oi. isso? Atenção. De tongos? De tongos abertos. Atenção, de tongos abertos. Oxítonas terminadas em ditongos abertos. Ei, eu e oi, pessoal. Essa é a regra. Memorizem essa regra. Oxítonas terminadas em ditongos abertos. Ei, eu e oi. Aqui que estão os anzóis. Anzóis, caracóis, tá? Por fim, alguém lembra qual que é o diferencial aqui? Porque, ó, essas regras das oxítonas que a gente viu até aqui, né? As que terminam em A, E, O e as que terminam em ditongos abertos EI, EL e OI, é igual ao do monossílabo tônico. Só que as oxítonas têm um plus, tem algo coisa a mais. Alguém lembra? Ninguém? Comece sempre dizendo a tonicidade. Oxítonas terminadas em... Ninguém. Serve também um acento aí. Ó, gente, oxítonas terminadas em e ens. É o diferencial das oxítonas. Então, parabéns. Ninguém. Ninguém, muito bem. Alguém. Alguém, ninguém, muito bem. Ninguém, alguém. Também. Ó. Beleza, pessoal? Talvez. Essa fica a nossa tabelinha aqui de acentuação das oxítonas. Então, vamos lá. Vocês têm alguma dúvida, gente, sobre essa nossa aula de hoje? Não? Boa! Se você de casa tem alguma dúvida, manda essa dúvida para os nossos líderes que a gente responde, tá, gente?
Pode ser em qualquer formato, em qualquer rede social. O importante é marcar @alicerceedu. Então, galerinha, a gente se vê amanhã na aula do professor Juan de matemática, ok? Beijo. Vamos descansar, que a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal!